Vamos passar a palavra, então, para a Gisele Nepomuceno, uma amiga minha de doutorado, mais uma, né, uma participação no evento, mais uma participação internacional. Gisele fala de Lisboa, de Portugal. Estamos fazendo doutorado juntas. E ela vai se apresentar melhor para vocês, mas vocês vão ver que é uma profissional que tem uma experiência gigantesca. Muitos anos de mercado, muitos anos atuando no mercado. E vai falar para a gente sobre um assunto que, academicamente, esse assunto não é muito abordado ainda tem muito por ser desenvolvido academicamente, mas a gente sabe que, na prática, é algo que é muito constante, é muito comum, sobretudo para a nossa realidade Caicó e região do Seridó. O profissional de compras, ele tem um papel fundamental nesse mercado de moda, principalmente em se tratando de pequenas cidades e cidades fortes como Caicó, que se configura como o polo comercial da região do Seridó. Por isso, é muito importante tudo aquilo que Gisele vai falar para vocês, principalmente para os alunos do curso de Design de Moda. Então, fiquem todos atentos, caderninho na mão, porque eu já vi a apresentação dela e eu sei que ela vai passar informações valiosíssimas. Valiosíssimas. Então, todo mundo com o caderninho na mão. E agora passo a palavra para você, Gisele. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E fique à vontade para começar. Boa noite, a nossa palestra é o Bayer, como planeja o trabalho comprador de moda. Eu sou Gisele Nepomuceno, vou falar um pouquinho da minha experiência de formação e da experiência profissional. Eu comecei a minha formação com a graduação em artes visuais pela Escola de Belas Artes, na UFRJ, no Rio. Eu sou carioca. Ainda na graduação, eu comecei a fazer um curso de visual merchandising e fui trabalhar como VM, né, como vitrinista. E aí, quando chegou ao final da graduação, eu já tinha uma experiência, né, de 4 anos no visual merchandising, mas eu queria experimentar outras áreas da moda. Ao mesmo tempo, nesse finalzinho da graduação, eu fiz uma especialização em design de moda, porque como a graduação não contemplava, né, algumas áreas que são específicas da moda, valia a pena fazer uma pós-graduação, e aí fui para essa pós-graduação em moda, que trouxe um conhecimento maior, que é o que vocês acabam também tendo na graduação aí, mas foi para fazer um meio campo entre as duas coisas. E sempre pensando em experimentar outras áreas, mas a especialização foi o que trouxe esse interesse maior, né, por essas outras áreas. Depois fiz uma especialização em cultura de moda e arte pela Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi onde eu fui trabalhar com compras. Mais para frente fiz o mestrado em moda também, em arte, cultura e linguagens, e agora o doutorado aqui em Portugal. Dentro desse caminho, dessa trajetória acadêmica, né, dos meus estudos, claro que a gente vai pegando outros cursos, né, que são cursos de pesquisa de tendência, cursos de compras, e esses cursos são importantes para a gente ter um contato com a área e com profissionais. Então, a gente vai tendo, ao longo desse caminho, um contato com pessoas que vão te mostrando a experiência delas e vai despertando também esse interesse. Então, primeiro eu trabalhei na Excite com visual merchandising. Da Excite, eu fui para a Arpel trabalhar com compras, que é em Juiz de Fora, uma cidade de Minas, pertence a Minas Gerais, só que é uma cidade que é muito perto do Rio, mas é também perto de São Paulo. Então, fica meio que na divisão entre Rio e São Paulo, e acaba tendo influência desses dois estados. Depois eu voltei para o Rio, trabalhei na Bastiana e na Maria Filó como assistente de estilo. Na Bastiana, como era uma empresa que estava começando, eu era assistente de estilo e tudo, né? Então, faz um pouquinho de cada coisa. Depois eu voltei para Juiz de Fora, fiquei na Arpel mais um tempo, comecei a dar aula na graduação em design de moda e na arquitetura. Montei uma empresa com uma amiga, que é a Bárbara, que era minha sócia, era amiga de profissão, porque dávamos aula junto, montamos a empresa. E aí atendemos outros clientes, eu coloquei aqui 3, mas existiam clientes menores, alguns estão no mercado, outros não. É a Hold, a Masa Store e a Chico Rei, que é uma camisaria, foi nosso primeiro cliente quando a gente abriu a empresa. O que é importante a gente
entender da formação. Porque quando eu fui fazer artes visuais, né, o curso era artes plásticas até, as pessoas ficavam assim, mas não tem nada a ver com moda. O que isso tem a ver com moda? Mas você não queria moda? Sim, eu queria moda, mas o que era possível fazer sem dinheiro, né? Sem pagar, sem que eu tivesse como tirar um dinheiro ainda maior. Porque mesmo que a gente não pague pelo curso, a gente paga o material, a gente paga o ônibus, a gente paga a comida. Então, por isso as artes visuais. Porque eu entrava no meio, eu tinha matérias que eram comuns aos dois cursos, mas eu fui fazer uma faculdade que eu não pagava, era uma faculdade pública. Então, às vezes, o nosso caminho ele precisa traçar pontos diferentes, né, para depois a gente chegar no objetivo. Estou falando isso só para que vocês entendam também que, às vezes, a gente faz um curso anterior e que é muito importante para a formação e para o trabalho futuro. Sobre o que a gente vai falar hoje, né, é um resumo dessa nossa discussão. O que faz um comprador, né, é muito prático, né, um comprador compra. Né? Existem vários compradores, vários tipos de compradores, isso que a gente vai ver. Quem determina esses números de compra, né? Quem é o profissional que está ali juntinho do comprador e que vai ser importantíssimo e fundamental para esse trabalho? Como planejar essa compra e como garantir que o que você comprou vai vender. Esse, assim, é o que todo mundo quer, né? Como que tudo que eu vou comprar vai vender. A gente sabe que não é bem assim, mas existem estratégias e recursos para isso. Um comprador de moda, né? O que faz esse comprador? Então, assim, antes de comprar, a gente tem uma parte que é importante, eu coloquei, assim, alguns pontos para vocês entenderem, né? A pesquisa de tendência antes da compra e depois ela acontece. Então, eu coloquei que ela é eterna. Ela é eterna por isso, porque você não para nunca de pesquisar. Porque quando você está comprando uma estação, você está comprando o inverno, você já está pesquisando o verão. Quando você está comprando o verão, você já está pesquisando o inverno. E mesmo que não seja delimitado inverno e verão, né, por estação, porque as marcas agora fazem 12 coleções, lançam coleções o tempo inteiro, a gente tem que pesquisar o tempo inteiro. Por quê? Tá passando uma novela, começou uma série, um filme, qualquer coisa pode fazer com que esse produto vire um desejo. Se você pesquisa o tempo inteiro, você sabe que um produto vai virar desejo. Ou, pelo menos, você sabe que existe um produto que pode ou não virar desejo. Então, essa pesquisa é eterna porque o tempo inteiro o mercado vai dando esse sinal. E se você não estiver atento, você perde o timing, que a gente vai ver mais na frente. Seleção e análise de fornecedores. Antes de toda a compra, a gente precisa fazer essa seleção. Eu coloquei aqui como mensal e da estação, porque essa é a grande seleção que a gente faz. Então, se eu vou para uma feira, se eu vou para um showroom, primeiro eu faço a seleção de quais fornecedores. Para quê? Para eu não ficar visitando numa feira 500 fornecedores. Eu vou o quê? Nos que eu tenho interesse e, claro, vão ter fornecedores que vão ser de oportunidade. Então, se eu vou numa feira de calçados, se eu vou numa feira de roupas, eu vou olhar tudo, mas eu já tenho um filtro do que eu preciso comprar. Eu não vou sair atirando para todo lado, mesmo porque a gente tem números para seguir, senão a gente estoura essa meta, tá? Análise de produtos. Essa análise de produtos, ela entra também como mensal e por estação. Isso antes da compra. Por quê? Eu vou olhar esses produtos, né? Eu vou olhar dentro do meu relatório. Esse comprador, ele o tempo inteiro usa relatório. A gente tem lá os programas que vão fazer esse relatório, que é onde você cadastra o produto e depois você consegue saber o que vendeu, o que não vendeu. Quanto mais você detalha esse produto, você sabe melhor essa informação. Se eu colocar simplesmente, caneca verde, eu tô aqui com uma caneca, vou colocar caneca verde ou caneca azul. Tá bom, o que vendeu? Uma caneca azul. Mas essa caneca era o quê? Ela tinha estampa, ela aquecia a minha água, ela mantinha o meu líquido frio. O que ela faz? Então, assim, se eu tenho vários tipos de caneca, eu tenho que detalhar. Se eu tenho um sapato, esse sapato é o quê? Salto médio, salto alto, ele é um escarpão, é uma sandália, eu tenho que ter isso bem definido no meu sistema para eu conseguir analisar. Essa análise ela vai ser mensal ou por estação, porque é o que vai me dar um apanhado dos produtos. Visitar feiras e showrooms, isso, como eu falei, faz parte
do trabalho do comprador, é uma coisa que a gente faz antes da compra para comprar, né? Então, a gente está lá já com esse objetivo da compra, mas a gente fica fazendo esse retorno também. A gente atende fornecedores dentro do escritório, e aí isso é uma coisa... eu sempre tive uma relação muito boa com os fornecedores, porque algumas pessoas ficam muito sem paciência, óbvio, às vezes tem 4 fornecedores num dia, ou ainda que você não atenda os 4, batem na sua porta 5 fornecedores, 6 fornecedores. Se é uma pessoa que você sabe que você nunca vai comprar, assim, esse produto não tem nada a ver com o meu público-alvo, fala, obrigado, não tem muito a ver, mas tem que ser cordial, porque hoje você está nessa marca que não tem a ver com o que ele vende, mas você pode amanhã estar em outra marca e o produto dele ser o carro-chefe. Então é importante ter essa boa relação, até porque se em algum momento você precisa negociar prazo, é com ele que você vai negociar. E aí essa relação vai falar, olha, toda vez que ela me atende, ela me dá fora, né? Toda vez que ela me atende, ela me dá cortada. E agora ela quer prazo, né? Não dá. Então, assim, essa relação é importante. E o diário de produtos. Esse diário de produtos, gente, assim, eu não tenho uma boa memória. E ainda que eu tivesse uma boa memória, a nossa memória, ela engana. Então, quando a gente tem um sistema que faz um relatório, o relatório ele analisa dados. Os dados são números. Esses números, eles às vezes enganam, porque em algum momento você pode ter vendido um produto, nossa, esse produto vendeu 90%. Nossa, vendeu 90% do meu estoque de escarpão preto em um mês. E aí, quando você vai olhar, não vendeu em um mês com preço cheio. Preço cheio o que? Eu comprei para vender por R$100. Não, você deu um desconto porque ele era muito desconfortável. E aí, com esse desconto, ele vendeu rápido. Não foi bom para você vender com um desconto de 50%. Então, o número, ele às vezes esconde isso. Se o seu sistema não tem um histórico tão bom, ele não vai colocar que você deu desconto, ele só vai colocar que você vendeu 90% do produto. Quando, na verdade, você vendeu 90% perdendo dinheiro. E esse não é o objetivo. Então, o diário de produto, ele vai relatar o que o número esconde. Ele vai colocar lá, você vai anotar. Produto tal, referência tal, porque você vai ter isso também salvo no seu computador, as fotos de cada produto. Você vai colocar lá, no dia 20 de julho, eu precisei dar desconto porque não vendia. Dei desconto de 30%. Pronto. Suficiente para saber que o produto começou a vender a partir do desconto. Ou ainda que não seja um desconto para o cliente. Eu tive que fazer um incentivo para o meu vendedor para conseguir vender esse produto. A cada calçado desse, a cada escarpão que ele vendesse, ele ganhava R$5, além da comissão que ele já ganha. Isso a loja deixou de ganhar. Então, não adianta um produto só vender com desconto ou com incentivo. O ideal é que a gente pense na compra com preço cheio. Claro, chega um momento que a gente precisa dar desconto. Mas o ideal é vender com preço cheio. Então, esse diário do produto, ele vai falar isso. Ou ainda, outra situação. Na minha cidade, as festas de São João são muito fortes. No São João está um pouquinho mais frio, ou ainda que não seja tão mais frio. As pessoas querem usar botas, as pessoas querem usar camisa xadrez, querem usar uma roupa que tem uma característica de festa junina. Eu tenho isso na loja, eu quero ter isso na loja. Então, eu tenho que ter isso lembrado para que quando eu vá comprar, eu lembre, para maio, eu tenho que ter produto que vai chegar antes de maio para vender para o Dia das Mães. Para o Dia dos Namorados, eu tenho que ter produto que vai chegar um mês antes para o Dia dos Namorados. É sempre lembrar que nós, enquanto compradores, nós, enquanto designers, nós temos o papel de estimular o cliente a lembrar dessas datas. Eu quero vender para esse cliente um produto que é de Natal, de Ano Novo, Dia dos Namorados, Dia da Criança. Eu tenho que lembrar esse cliente um mês antes de que eu tenho esse produto. Para ele falar, eu já vi produto para o meu namorado na loja tal. Então, eu vou lembrar através do produto. Se essa compra chegar depois, não adianta. Nossa, recebi cada blusa xadrez maravilhosa, recebi em outubro, já não vai me adiantar muita coisa. Então, assim, se eu comprei para uma determinada estação, para uma determinada ocasião, eu tenho que ficar ainda mais atento nesse recebimento.
e esse diário de produtos vai me ajudar com isso. Às vezes é uma data que ela não é importante na minha cidade, mas é importante, não é importante aqui em Lisboa, mas é importante em Caicó, é importante no Rio, então eu tenho que saber isso. Quais são as datas importantes para a cidade onde eu estou trabalhando? Porque isso vai variar. Depois da compra, eu coloquei primeiro reza, porque é uma coisa que a gente fica muito tenso, né? Quem trabalha com compra mexe com dinheiro de uma empresa inteira. Então, você precisa, é claro, você pesquisa, você faz muita coisa, mas dá uma preocupação. Quem determina isso? A gente determina junto ao marketing o que entra em campanha. Por que isso é importante? Porque quando você comprou, né, você pesquisou, você investiu em um fornecedor, você investiu mais em um fornecedor do que em outro fornecedor, você investiu mais em um produto de moda do que em determinado produto. E se você deixar isso só para o marketing, ele pode colocar aquele sapato que você comprou 6 pares. Sabe aquele sapato lindo, com pedra, com Swarovski, mas que custava R$1.000? Você só comprou 6 pares, que era para quê? Para fazer uma vitrine, encantar o cliente. O que você quer vender de verdade é aquele que custava 99. Então, esse de 99, você comprou 1.000 pares. O cara do marketing só vê, ele só enxerga o que é mais lindo, que é o de 1.000. E aí, pronto, ele coloca no catálogo uma coisa que você quase não tem para vender. Então, assim, você às vezes precisa colocar no catálogo esse que você comprou poucos pares para fazer toda aquela cena, toda a história, né? Para ter um conceito. Mas você não pode deixar de colocar aqueles outros que você comprou vários pares, ou a grade inteira de um vestido, para colocar aquele que você só comprou um. Então, isso é importante. Então, quem determina essas coisas junto ao marketing é o comprador, porque ele também participa das negociações com os fornecedores. Porque quando eu vou comprar, eu falo com o meu fornecedor. Poxa, eu comprei muito dele, né? Existem fornecedores que a gente compra um volume muito grande. Então, assim, eu tinha fornecedor que eu comprava 100 mil e tinha fornecedor que eu comprava 10 mil. Poxa, o que eu comprava 10 mil, se eu viesse pedir alguma verba para ele de marketing, ele falava, não, claro que não, tá doida? Você me comprou 10 mil, já o que eu comprei 100 mil, ele falava, não, pode ficar tranquila, eu mando os sapatos do catálogo. Então, com esse eu consigo negociar. Por isso a importância de participar também junto ao marketing, até para uma ação. Quero fazer uma ação no Instagram, ou uma ação no Facebook, e vou sortear um sapato. Poxa, eu vou sortear os sapatos que vai ver eu preciso vender, eu vou sortear o sapato de um fornecedor que eu tenho um trâmite melhor, um trânsito melhor para fazer esses pedidos, né? Porque ele vai querer participar mais das minhas ações, porque ele se mostra mais dentro da minha loja. Análise de fornecedor para reposição. Essa análise de fornecedor para reposição, geralmente a gente faz semanal, em algumas vezes quinzenal. A reposição é uma coisa que é importantíssima, porque é onde a gente ganha dinheiro. Porque se eu percebi que um sapato, uma roupa, ela vai vender muito, eu já consigo analisar isso muito, muito rápido. Geralmente essa informação vem da loja para o comprador. Eu consigo olhar isso, claro, no giro de produtos, mas às vezes o próprio vendedor ou o gerente fala, olha, aquele sapato vieram 15 pares, só tem um. E aí nisso você já consegue repor. O que a gente tem que pensar antes de fazer essa reposição é o quê? Esse é um produto que todas as lojas ao meu redor têm. Se eu preciso ter cuidado. Não, várias lojas têm, mas eu tenho um preço muito bom, ou ainda que o meu preço não seja o melhor, o meu produto é o melhor. Então, eu posso repor. Não, é um produto que todo mundo tem já. Até eu repor, todo mundo vai ter vendido, eu não vou ter mais para quem vender. Eu preciso conseguir fazer essa análise. Porque o que acontece? Um sapato, para você repor, ele geralmente demora 30 dias para chegar. Então, não é um pão de queijo. A gente fala lá em Juiz de Fora, não é pão de queijo que a gente põe na fornada e sai. Aí em Caicó, não é uma tapioca. Você coloca lá, rapidinho sai. Então, a gente tem que pensar nisso. Um sapato, ele demora entre 30 e 45 dias para ficar pronto. É uma média, com uma fábrica rodando, é uma velocidade normal. Então, eu não posso esquecer disso, porque se eu compro muito e chega fora do tempo, eu fico com esse produto todo encalhado. E aí eu já vendo com desconto.
E aí, o que eu ganhei na primeira compra, eu perco com a segunda. Então, isso eu preciso ter muita atenção. A roupa, ela tem um outro problema. Quando a gente compra a roupa pronta, né? Quando a gente compra uma coleção, por exemplo, Morena Rosa, Maria Valentina, Coach, a gente faz um pedido com 3 meses, 4 meses de antecedência. Se eu preciso fazer uma reposição, essa reposição só consegue acontecer caso a marca tenha um pouco de roupa a mais, tenha fabricado um excedente. Não é comum eu conseguir repor desse tipo de compra. O que eu consigo fazer eu tenho os meus fornecedores tradicionais, né, Maria Valentina, Coach, Elos, esses fornecedores, e eu tenho alguns outros que me atendem de pronta entrega. Então, eu comprei uma t-shirt com uma estampa de uma mulher escrito Girl Power. Comprei da Elos. A Elos não consegue me entregar, mas uma marca de pronta entrega fez uma similar, que não é igual, mas vai atender a mesma demanda. Então, eu consigo. Só que é isso, a roupa é mais difícil repor, geralmente você compra algo parecido ou similar. Lembrando que, ainda que seja uma reposição de roupa, ela também vai demorar pelo menos 10 dias para chegar. Então, você tem que saber, o meu cliente vai esperar esse tempo ou quando eu comprar, com esse tempo ele vai acabar comprando em outra loja, né? Vai comprar isso de outro fornecedor. Então, tem que ter esse cuidado. É sempre pensar, é um produto que o cliente vai esperar ou é um produto que ele vai comprar de outro, eu vou ficar com isso agarrado. Então, tem sempre que pensar nisso. Análise de fornecedor para desconto e promoção, isso tem que ser semanal ou quinzenal. Algumas marcas hoje trabalham com essa frequência semanal. Por quê? Quando eu analiso o meu giro de produtos, a gente chama de giro esse relatório que sai lá, vendeu tantos por cento disso, tantos por cento daquilo, é o giro. A gente analisa isso com uma frequência maior porque evita que o produto fique dentro do meu estoque um mês sem vender nada e aí eu tenho que dar um desconto de 50%. Quando eu observo, em um mês não vendeu nada, vou dar 10% de desconto. Poxa, dei 10%, esse produto vendeu todo. Não, dei 10%, não vendi nenhum ainda. Dei 20%, pronto, começou a vender, então eu posso esperar. Se eu deixo de olhar isso, não vou olhar, né, tô com preguiça, tô sem tempo, não faço esse relatório semanal ou quinzenalmente. Quando eu olho, o produto já está lá há 3 meses, então ele está há tanto tempo na prateleira que eu tenho que dar 50%. Então, ao invés de eu perder só os 10%, eu acabo perdendo 50%. Então, por isso a importância de analisar semanal ou quinzenalmente, para que eu consiga fazer esse equilíbrio. Analisei. Não é uma questão de dar desconto. Às vezes o vendedor fala assim, poxa, mas eu não... Todo cliente chega aqui, olha essa blusa, acha bonita, mas fala assim, nossa, mas eu não sei com o que combinar. Você, quando comprou, pensou numa combinação para essa roupa. Você comprou e pensou, nossa, essa blusa vai ficar linda com short saia, vai ficar uma gracinha. E aí você faz lá um look com short saia, um colar, uma sandália, e aí o vendedor consegue mostrar dessa forma. Se você esperou passar esse tempo inteiro, não fez nada, você vai dar o desconto. E às vezes era só treinar o vendedor para ele mostrar. Quando mostrar a blusa, já apresentar o restante do look. Então, por isso é importante. O treinamento da equipe de vendas. Eu trabalhei numa empresa que, apesar de ser grande, era pequena. Então, era uma empresa com 8 lojas. Eles também tinham franquias da Arezzo, então eram mais as lojas da Arezzo. Então, o comprador, ele não só compra, ele também treina a equipe, ele mostra como que ele pensou, né? Quando ele comprou aqueles itens, o que ele pensou, ele auxilia no marketing, porque ele quer fazer vender, e o marketing vai ajudar nisso. Então, a gente não só compra. Então, treinar a equipe de vendas pode ser, tem alguma reunião mensal, uma reunião semanal, ou você pode fazer vídeos, a loja tem em outras cidades, não tem só em Caicó, tem em outras cidades. Você pode fazer um vídeo que envia para a equipe pelo WhatsApp. Então, você tem estratégias para fazer isso. Ou então, viu uma matéria falando como usar pochete. Poxa, eu comprei pochete
todo mundo riu da minha cara. Então, vi aqui uma matéria falando jeitos cool de usar pochete. Como que vai ficar um look interessante com pochete? Pronto, vou mandar para a equipe, porque aí já quebra aquele preconceito. Então, é importante que a equipe entenda o porquê daquele produto, porque senão o preconceito com o produto vai fazer com que ele fique na prateleira. E aí, os tipos de compra, né? Eu acabei falando muito da compra nesse inicinho, né? Dessa compra que é do produto pronto. Mas a gente tem dois tipos de comprador, né? Ainda tem outros também, mas na moda especificamente a gente fala mais desses dois, e o outro é o personal buyer, que aí é uma função mais do personal shopper, né? Mais do styling. O comprador de insumo. Ele vai comprar tecido, aviamento, linha, botão, elástico, renda. Ele vai comprar tudo para que aquela roupa, né, aquela ideia, se materialize e vire uma peça de roupa, ou vire um sapato, ou vire uma bolsa. É muito importante você entender o produto. Porque quando você fala em aviamento, imagina, vou fazer um casaco. Olha esse look que eu coloquei aí, né, que está na passarela. É da coleção da Dolce & Gabbana de 2017, inverno 2017/18. Ele tem muito aviamento, ele tem muita coisa. Então, assim, comprar para essa coleção, com certeza foram quilômetros de linha, quilômetros de renda, botões, pode ter certeza que foram aos milhares. Então, são coisas que o volume é muito grande. E na hora que você vai fazer o cálculo, eu, quando precisei passar por isso, eu fazia o cálculo muitas vezes e pedia para conferir. Porque você pega uma ficha técnica, você vai medir a renda, quando isso não está lá medido, né, não está discriminado, você mede, aí viu lá, nossa, era um vestido todo de renda, né, em camadas de renda. Aí você viu, nossa, só esse vestido gastou 15 metros de renda. Eu vou fazer 10 vestidos. 150. E aí você vai ficando assustado, porque pode chegar a quilômetros dependendo da produção. Então, é importante não só entender o produto, quando você tiver dúvida, nossa, mas um vestido levou 10 botões? Peraí, tô achando estranho. Vai lá e confere. Porque às vezes a pessoa pode ter anotado errado, a pessoa pode ter contado errado, e aí quem comprou foi você. E aí depois que chega aquele monte de aviamento, usar aviamento de outras coleções é necessário, né? Sempre tem sobra e a gente usa. Mas algumas coisas são muito personalizadas. E aí ficar com aquilo lá encalhado também é horrível. Então, é muito importante o comprador de insumo ter essa atenção e conferir mesmo, pedir para outra pessoa olhar também, né? Porque às vezes o nosso olhar, na hora que vai fazer uma conta, já está cansado. E a gente acaba confundindo. E aí tem o outro, que é o comprador de produto pronto. O comprador de produto pronto é o que a gente está mais habituado, eu acho, porque ele compra para lojas multimarcas. Provavelmente aí vocês vão ter muitas lojas que compram de vários fornecedores, né? Que são as lojas multimarcas. E aí ele vai comprar calçado, roupa, acessório, né? Bolsa, ele vai comprar muita coisa. Ele pode comprar tudo, né? Dependendo da loja, tem loja que a gente vai olhar, vende de tudo. Mas ainda assim ele sabe a participação de cada item. Olha, roupa, eu tenho 70% de roupa, depois eu tenho 15% de calçado, 10% de bolsa e acessório 5%. Ou não, eu vendo muito acessório. Então, esse comprador, ele vai ter ideia dessa proporção. Ele nunca vai comprar, por exemplo, 1000 pares de sapato para 500 roupas, para 500 vestidos ou 500 peças de roupa, porque ele vai ver, poxa, as pessoas compram mais roupas do que calçado. Tudo isso, claro, analisando o público-alvo da loja, né, da marca e da região que ele está. É sempre importante lembrar que para qualquer coisa, né, seja para o designer, seja para o comprador, a base é sempre o público-alvo. Mas eu amo salto alto, mas a loja que eu trabalho não vende salto alto. Eu tenho pouquíssimos pares de salto alto. O básico aqui é salto médio e rasteira. Então, ainda que eu ame, eu não vou comprar isso.
eu talvez não seja o público daquela marca. E isso não me invalida enquanto comprador. Eu sou um ótimo comprador. Mesmo porque, se fosse assim, imagina, não vou comprar roupa para homem, não sou homem, nunca me vesti como homem, como que eu vou fazer? Então, não tem como, a gente tem que pensar. Eu posso não ser um bebê, mas eu compro roupa para bebê. Eu posso não ser homem, mas eu compro roupa para homem. Eu posso não ser mulher e comprar roupa para mulher maravilhosamente bem. Então, a gente tem que lembrar que é sempre pensar no público-alvo. Quem determina esses números, né? Os números de compra. Gente, eu falo rápido, tá? Quem determina esses números, então, para compra? O financeiro e o comprador. Como eu falei daquele nosso diário de produto, né? O financeiro ele vai vir com o número geral, que é o da estação, e junto com o comprador, dividir por fornecedores. Então, ele faz, às vezes, uma estimativa por fornecedor, por mês, por artigo, e vai levar em conta também esse diário de produto. Que é, por exemplo, o financeiro chega e fala assim, olha, os sapatos da Schutz no inverno passado... uma coisa muito importante, a gente sempre compara inverno com inverno, verão com verão. Eu nunca vou comparar, tipo, vim comprar verão olhando os números do inverno. Não. Eu sempre comparo inverno 2020, os números que eu estou projetando, com o inverno de 2019, que foi o número que eu realizei. Então, sempre a compra é estação com estação. Nunca é verão com inverno, inverno com verão. Sempre é olhar o inverno do ano anterior ou o verão do ano anterior. E aí, nisso que a gente vai entrando depois no restante das coisas. Então, o financeiro, ele olha lá, no inverno de 2019, nós compramos 100 mil. 2020, eu estou projetando um crescimento. Pode ser, claro, as coisas às vezes mudam, né? Ninguém imaginava uma pandemia. Então, para alguns, a pandemia fez o número aumentar, para outros fez diminuir. Vai depender do setor. Mas o financeiro analisa de uma forma geral, pensando numa pressão, temperatura estável, né? Quando acontece uma variante, ele tenta ajustar isso, né? Mas, de modo geral, a gente faz o quê? Estação por estação, divide pelos fornecedores e vai dividindo por artigo, por mês, porque não adianta, ainda que eu tenha uma compra de 100 mil para o inverno, não adianta chegar tudo no primeiro mês. Senão, além de eu não conseguir pagar os boletos dos fornecedores, eu não consigo guardar no meu estoque. Então, às vezes, um fornecedor fala assim, não, pode comprar para receber em fevereiro essas botas. Recebe essas botas em fevereiro, que eu vou te dar o pagamento para frente. O pagamento vai ser como se você tivesse recebido em maio. E aí eu falo, mas se eu vou pagar não a partir de maio, né? Vou pagar como se eu tivesse recebido em maio. Poxa, eu vou receber. Só que bota tem uma caixa super, né, grande. Meu estoque não é tão grande assim. E aí? Onde que eu coloco as botas que eu comprei, que deveriam chegar em maio, mais as sandálias que ainda tinham da transição do verão para o inverno, que eram sandálias um pouquinho mais fechadas. Onde que eu coloco as botinhas de cano curto que eu tinha comprado para o início da estação? Pronto, já era, não tem onde colocar. Então, às vezes, ainda que o fornecedor te dê um prazo maior de pagamento, o seu estoque não tem capacidade física de receber aquele produto. Então, por isso que a gente faz esse escalonamento de chegada de produto, tanto para facilitar o pagamento, quanto para que ele acompanhe a venda, quanto para que tenha espaço físico dentro da minha loja. Senão o vendedor não consegue transitar porque o estoque está abarrotado. Então, é muito importante. E aí, nessa hora, quando a gente senta com o financeiro para olhar os números, é um momento também de olhar esse diário. Que aí o financeiro fala, mas eu estou vendo aqui que isso aqui vendeu tudo. Aí fala, vendeu sim, é porque na novela, naquela época, sabe, naquele ano, na novela apareceu a Giovanna Antonelli, que tudo que ela veste, em qualquer papel, as pessoas querem comprar, e aí bombou. Mas esse ano a novela que está passando é com a Gisele, ninguém quer comprar o que a Gisele usa. Não adianta. Então, assim, a gente tem que analisar esse tipo de coisa. A novela tal tem determinada atriz que tudo que ela usa, as pessoas querem comprar. Isso é importante.
Eu lembro um ano que teve uma novela que eu não sei qual é, mas que tinha as breteiras. E aí as breteiras usavam bota country. E aí, naquele ano especificamente, as botas country ia ser assim, um sucesso de venda. E aí, por conta das Marias Breteiras, não foi. Então, assim, a tendência e a moda apontavam para aquele produto. Por conta da novela, no Brasil isso não se realizou. Então a gente precisa olhar, ainda que a gente olha a tendência, a gente olha o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, mas a gente tem uma realidade que é diferente. Então, por isso que a pesquisa é muito importante, mas saber interpretar o que essa pesquisa traz. Então, a gente não pode apostar tudo de uma vez em um produto. E aí aqui eu vou acabar repetindo um pouquinho do que falei do diário, né? O que tem nesse diário? Eu falo diário, tá, gente? Mas não é um caderninho que eu vou, querido diário. Não. O diário eu tenho um arquivo no meu computador, eu tenho uma pasta de compra. Nessa pasta de compra, eu tenho uma pasta de cada fornecedor. Na pasta desses fornecedores, eu tenho, se é sapato, eu tenho foto dos sapatos, eu tenho a referência do sapato. Essa foto não corresponde, por exemplo, à cor que eu comprei, porque no mostruário nem todas as cores são contempladas. Ele faz uma cor de amostra e as outras você vai pelo material enxergar e entender qual é. Então, quando eu olho na minha foto, às vezes o sapato é preto, na minha compra o sapato era vermelho. Então, eu tenho a referência ali no meu computador. No meu sistema, quando eu pego lá a referência, aparece referência L29, escarpão vermelho. Eu vou lá, olho a minha foto e entendo. Então, eu tenho também a anotação por que vendeu ou por que encalhou, que aí entra o caso que eu falei das botas. Por que encalhou? Teve as breteiras. Apesar de, no mesmo ano, uma cantora ter usado essa bota e ter virado um sucesso nos Estados Unidos, no Coachella, em tudo quanto é lugar, na minha loja encalhou por isso. As clientes chegavam e falavam, tá doida, eu vou ficar igual breteira. Pronto. Anoto lá. Não quis porque breteira. Se algum produto teve uma demanda e não foi atendido. É inverno, faltou cachecol na loja. Poxa, todo mundo queria um cachecol, aqui é mais quente, não era cachecol, era um lenço que só fingia ser tampar o pescoço, mas não esquentava. Faltou isso. Fui procurar, não achei de pronta entrega. Eu anoto. Não significa que no próximo inverno eu vou comprar cachecol até entupir a loja, mas eu vou pensar, poxa, faltou. Deixa eu comprar alguns, esse cachecol não é caro, vale a pena eu ter alguns. Nem que seja para fazer um look na vitrine. Ou então, uma bolsinha pequena que caiba o celular e a chave. Poxa, toda vez que o cliente chega aqui, eu não tenho isso. Uma bolsa com cara de festa, o cliente chega, eu não tenho. Se eu tenho isso no diário, quando eu vou para a minha compra, quando eu volto para fazer uma reposição, eu posso analisar e comprar. Então, por isso é importante. E uma coisa que eu preciso ter é a quebra percentual do pedido por fornecedor. Isso é muito importante. O calçado, dificilmente acontece isso. Por exemplo, eu compro 20 pares de calçado, chegam os 20. A roupa, não. Eu compro 100 peças de roupa, né, lá dentro do meu pedido. Dessas 100, chega 90. Dessas 100, chega 80. Isso é quebra do pedido. Todo fornecedor, ele tem uma margem de quebra. Quando você assina lá, né, depois que eu compro, eu vou lá no showroom, escolho tudo. Quando eu termino de comprar, ele vê lá 200 peças. Ele fala, olha, a gente tem uma quebra de 3%. Então, eu sei que dentro daqueles 200 itens, 6 podem não vir. Ok, eu já sei disso. Pode vir, pode ser para mais ou para menos. Então, pode ser 3% nesse fornecedor, para mais ou para menos. Eu já sei. Se um fornecedor ele é muito bom, geralmente ele tem uma quebra muito pequena, porque ele já tem todo o processo estruturado, ele sabe quanto ele pode vender, que é o quanto ele dá conta de fabricar. Então, ele é um fornecedor que eu confio. Eu sei que eu posso comprar dele, que eu vou receber. Alguns fornecedores, é uma marca nova de roupa, nossa, é tudo lindo, a coleção estava maravilhosa, o preço muito bom, só que às vezes eles não têm esse potencial de produção. Então, eu comprei lá
200 peças e recebi 50. O que acontece quando isso ocorre, né? O que impacta no meu negócio? Impacta que eu peguei uma parte da minha verba, destinei a um fornecedor, contando, porque eu preciso ter esses números na minha loja e eu não vou ter. E aí, se eu tenho 200 peças da Coach dentro da minha loja, é uma coisa. Se eu tenho 50, às vezes o cliente nem vê. E quando ele não vê, ele não compra. Mesmo porque esse pedido não chega todo de uma vez. Ele chega, igual eu falei, escalonado. E na roupa, isso é sem a minha determinação. Eu não tenho como escolher, quero que isso chegue em fevereiro, isso em março, isso em abril. Não é assim. Na roupa, geralmente, dos 100%, ele vai chegando de acordo com o que o fornecedor determina. Então, a gente não tem esse controle tão certinho. Então, por isso é importante saber quem é o fornecedor que você pode confiar e qual é a média de quebra de cada fornecedor. Para você não esperar receber 100 peças e no final receber 50. Esperar receber 200 e receber 50. Porque não adianta. Ah, ok, comprei super bem, estou dentro dos meus números, mas não recebi, fiquei sem roupa para vender, fiquei sem sapato para vender. Então, não adianta. Só voltar uma coisa. Quando isso acontece, tá, gente? Quando o pedido ele tem uma data para chegar, você tem uma data de tolerância e você tem uma data que você pode cancelar. Isso principalmente no sapato. No sapato, eles dividem por quinzena. Então, o seu pedido vai chegar na primeira quinzena de maio ou na segunda quinzena de maio. Você sempre determina. Na roupa, geralmente é um período de 4 meses. E, às vezes, nesses 4 meses, a gente não consegue cancelar. Mas tem uma data limite. Por exemplo, eu não quero que nada de inverno chegue depois de julho. Julho, para mim, é o limite. 15 de julho é o meu limite. Passou de 15 de julho, por exemplo, o entregador veio já em 1º de agosto. Já não dá para eu receber. Eu vou olhar lá quando foi emitida a nota. Quem vai olhar isso é o estoquista, né? Mas o estoquista vai olhar, a nota foi emitida dia 28 de julho. Chegou aqui no dia 1º. Eu vou ligar para o fornecedor. O estoquista geralmente já recusa para voltar no mesmo frete. Eu vou ligar, olha, o pedido chegou aqui muito depois do combinado. Então, a gente recusou. Quando é um produto que a gente sabe, nossa, isso aqui vende pra caramba, a gente recebe. Porque a gente sabe que vai vender. Agora, já não estou vendendo bem, não está muito legal, esse produto não está sendo bacana, ainda está atrasando, eu posso fazer isso. Tudo é essa negociação que você tem com o fornecedor. Como planejar a compra? E aí eu coloquei, cada viagem / fornecedor é uma pesquisa diferente. Não que você, eu estou pesquisando verão, vou viajar, nossa, tem que pesquisar desde o início. Não é isso, mas eu tenho que voltar na minha pesquisa, olhar também o que mudou da hora que eu comecei essa pesquisa, que eu comecei essa compra, para agora que eu estou indo comprar. Nossa, fiz toda a minha pesquisa, fui para a feira de calçados. Cheguei na feira de calçados, vi uma coisa diferente, que me chamou a atenção, não estava na minha pesquisa, deixa eu voltar lá, deixa eu pesquisar mais um pouco. Ou cheguei no hotel à noite, deixa eu ver o que aconteceu. Tem essas variações. E eu coloco que cada fornecedor é uma pesquisa diferente, porque, por exemplo, a Schutz é uma marca que vende o fashion. Ela tem um produto mais caro, um pouco mais luxuoso e um pouco mais fashion. Não adianta eu querer comparar a Schutz com a Ramarim. Esse preço aqui é o fashion da Ramarim, esse aqui é o fashion da Schutz, cada uma vai ter seu preço. Então, assim, eu não posso comparar uma coisa diferente da outra, eu tenho que comparar quem é equivalente a Schutz que eu posso comparar preço, que eu posso comparar o produto, que eu posso comparar o material, é pensar nisso. E aí eu vou colocar, cada marca vai trabalhar com um público-alvo específico, que foi o que a gente falou no início, né? E como você precisa se adaptar, né? Como você precisa adaptar esse negócio ao seu público-alvo. Você precisa se distanciar para analisar. Não adianta, foi o que eu falei, eu amo Schutz. Nossa, os sapatos são maravilhosos. Mas eu vendo para um público popular, que o sapato é mais barato. Eu vou comprar Schutz e não vou conseguir vender. Então, eu tenho que pensar.
Se eu vendo para esse público aqui, se eu colocar esse sapato que está tão caro, eu vou conseguir vender? Poxa, não vou. Eu acho esse sapato maravilhoso, mas eu vou comprar ele para quando eu tiver uma festa. Não vou comprar ele pensando na minha loja, senão eu vou ficar com isso agarrado. Então, eu não compro, né? Eu, enquanto comprador, eu não compro o que eu gosto. Eu compro o que vende. Isso tem a ver com o meu público, tem a ver com a minha loja, tem a ver com o ponto que eu tô, porque às vezes uma mesma marca tá numa rua, que nessa rua ela vende para um público e em outra rua ela vende para outro público. E isso na marca que eu trabalhei era muito evidente. Eram ruas paralelas, uma rua, gente, era muito engraçado, que era uma rua paralela à outra. Em uma vendia um produto que era mais caro, mais sofisticado, e na outra vendia um produto mais barato, que às vezes tinha as mesmas características do que era mais caro, mas era um produto mais barato. Então, eu preciso entender isso. Não adianta eu querer forçar. O consumidor, ele não é bobo. Então, eu preciso também ter esse jogo de cintura e lembrar que eu não estou comprando para mim. Eu estou comprando para uma loja. Não é o meu gosto que tem que prevalecer, e sim o gosto do meu público. Isso é difícil separar, mas a gente aprende. E aí, com isso, tem uma outra história, né? Que a gente tem que analisar, porque quando o fornecedor, às vezes, vem visitar a marca, né? Por exemplo, vamos supor, eu, Gisele, morando no Rio de Janeiro, virei representante comercial de uma marca. A marca que eu vendo, ela é de roupa feminina e masculina, mas é vestuário. E aí eu vou a Caicó vender para uma marca. E aí eu levo algumas peças que tem um casaco, falam, não, mas eu vendi muito isso aqui em Petrópolis, eu vendi isso aqui em Juiz de Fora, eu vendi isso aqui em tudo quanto é lugar, vendi em Porto Alegre, vendi em São Paulo. E aí a pessoa olha para aquele casaco, para aquele cachecol e fala, mas Caicó, a temperatura, eu olhei aqui, a temperatura mais baixa, a média 18, que deve ter sido um inverno rigoroso, 18 graus. Aí você fala, mas não faz inverno para eu comprar tudo isso. Mas você tem que comprar. Não, você não tem que comprar. Se você sabe que não vai ter um inverno para vender isso, você vai comprar uma roupa que tem a cor do inverno, mas que não é quente nesse ponto. Juiz de Fora era uma exceção, porque ela estava muito perto do Rio e fazia muito mais frio que o Rio. Então, a compra era diferente. Várias cidades ao redor de Juiz de Fora não tinham inverno rigoroso igual tem lá. Então, é importante a gente entender qual é a temperatura, o meu público, o que ele frequenta. Ele frequenta bar, ele frequenta danceteria, boate, teatro. Onde que ele usa a minha roupa? Ele usa a minha roupa... eu vendo muito para jovem, para adolescente, é para ir para a escola. Então, eu vendo o jeans que eles compram, eles querem um jeans mais barato para ir para a escola, mas quer que tenha informação de moda. Então, eu preciso saber isso. Eu, enquanto comprador, enquanto proprietário da loja, eu preciso saber isso. Para não comprar o que o fornecedor quer me vender. Porque o fornecedor quer vender. Se você não tem essa informação, ele te enfia a mercadoria. Ele vai te entubar o que ele não vendeu ou o que ele vendeu para quem tinha o público certo. E aí, como garantir que o que você comprou vai vender? Pesquisa, timing, né, que é ter o tempo certo para aquele produto chegar, e feeling. O que eu estou sentindo desse produto? Mas o que eu estou sentindo, gente? Claro que não é, ai meu Deus, uma vibração. Não, pelo amor de Deus. O que eu estou sentindo em relação às minhas pesquisas, em relação aos fornecedores que eu atendi, às feiras que eu visitei, ao que eu vi de passarela, né, que eu assisti ou que eu pesquisei. Então, assim, eu preciso ter essa ideia, né? E esse timing é porque não adianta eu esperar, nossa, eu acho que vai vender muito top fluorescente de renda. Nossa, não, eu acho que vai vender. Mas eu acho, mas não vou comprar agora não. Mas eu acho. Aí fico lá achando, pronto, todo mundo, a concorrência inteira comprou, vendeu. Aí você agora, vou comprar, porque tá todo mundo usando. Pronto, já tá todo mundo usando, você não vai mais vender. Seu vizinho vendeu, você já não vai vender. E aí, esse timing do produto, né? A gente tem uma divisão, eu coloquei uma divisão básica para compra, mas a Laila, quando falou de tendências, eu não lembro se ela falou, eu acho que ela falou dessa divisão com 5 divisões, né?
Mas, basicamente, para compra, a gente tem os lançadores, que são os formadores de opinião e são pioneiros. Então, eu estou voltando no exemplo da Schutz, que eu tenho certeza que vocês conhecem. Mas a gente tem outras marcas, né? Esse sneaker foi um tênis que quem lançou, né? Quem fez foi a Isabel Marant. Ele custava $600. E a primeira vez que eu vi, ele era um alien. Sabe quando você olha uma feira inteira com 500 fornecedores e um fornecedor fez? Aí você fala assim, caramba, isso aqui só apareceu em uma pesquisa minha, só apareceu com um designer. Que coisa estranha, não sei se vai vender. E era caro ainda, mesmo sendo uma cópia, já estava caro. E aí você fica assim, e aí, eu aposto nisso? Então, se eu aposto nesse tênis, né, como vi numa feira que tem 500 fornecedores, só um fornecedor fez, eu comprei dele, eu estou lançando. Eu sou uma loja que lança a tendência. Eu falei, não vou comprar essa estação. Beleza, não comprei. Umas famosas no Brasil começaram a usar, voltou na estação seguinte. Aí eu falo, agora eu vou comprar. Compro e ganho dinheiro com isso, que eu comprei ele no tempo. Então, eu trago o produto, vendo, eu não estou inovando, mas eu também não estou atrasada, né? Estou no tempo, comprei e vendi muito. Ou não, sou muito medrosa, falei, nossa, esse tênis é muito esquisito, ai, será que vai vender? Eu vi a Gisele Bündchen usando, eu vi a Paola, um monte de famoso, lindo usando, vi blogueiro usando, mas tô com medo, é muito feio, odeio esse tênis. Aí eu deixo, aí eu sou retardatário, eu não acredito no lançamento, eu não acredito no tempo, quando eu vou investir ninguém quer mais, já está na liquidação. Então, eu coloquei 3 produtos aqui que são bem icônicos. Eu acho que todo mundo vai lembrar dos 3, né? O sneaker foi isso. Teve o lançamento com a Isabel Marant, uma marca no Brasil fez, quase ninguém comprou, porque era quase R$500, então, ainda que fosse mais barato que os $600, era R$500. Eu não ia comprar um tênis de R$500. Na estação seguinte, já tinha esse tênis por 200 na Arezzo, na Schutz por 330. Eu fui e comprei. Pronto, vou comprar. Não vou comprar, estou achando muito caro ainda. E compro como retardatário, que já está todo mundo usando na rua. Enquanto consumidor, isso não tem problema nenhum. Poxa, eu sou a pessoa que usei quando a rua inteira já usava. Não tem problema nenhum. Mas enquanto lojista, enquanto comprador, se eu sou retardatário, eu perco dinheiro. Porque pode ser que eu venda para um ou outro cliente. Ou eu sou um lançador, e o lançador, eu não vou ser lançador em tudo. Porque se eu for um lançador de moda em tudo, eu vou também perder dinheiro. O lançador, ele vai ser o quê? 20% da sua coleção, 20% da sua compra. Vai ser a ousadia que você vai fazer no modelo de tênis, no modelo de vestido, numa roupa com uma manga bufante muito volumosa. Ele vai ser uma parte da sua compra. Ele não pode ser um produto, uma compra imensa. Imagina, eu achei que esse tênis vai vender muito, comprei 1000 pares. Cara, todo mundo olhava assustado. Quem comprou foi aquela cliente super descolada. Eu vendi 3 pares para as 3 clientes descoladas da cidade. O restante está todo olhando com o olho assustado. O ideal é eu comprar no tempo. Então, eu tenho 20% que eu lanço, 80% que eu compro dentro do tempo certo. Retardatário, pronto, aí eu já estou perdendo dinheiro. Que é isso? É quando a calça listrada chegou, que já estava na banca, e aí eu comprei minha calça listrada para vender na loja R$200, o cara da banca do lado da minha loja estava vendendo por 10. Ninguém vai comprar. Ou, se comprar, vai comprar no de 10, porque não tem por que comprar a mesma coisa. Então, é sempre pensar que para eu ter esse sucesso de que o que eu comprei vai vender é pesquisa, timing e feeling. E aí o timing entra saber que no lançador eu tenho 20%, no tempo eu vou ter o restante da minha coleção. Retardatário é o que eu não quero ser, que é deixar o produto encalhar. Dentro dessas coisas, eu anotei algumas coisas importantes, uma coisa muito importante que eu não tinha colocado aí. Eu até falei que a importância dessa relação com o fornecedor,
que isso assim, é crucial, você ter uma boa relação com os seus fornecedores, porque são eles que vão estar lidando diretamente com você e com a fábrica. Então, ele é o intermediário entre a loja e a fábrica, né? Entre você e o fabricante. Outra coisa é que se eu perco o meu emprego, né? Eu, compradora, perco o meu emprego, eu aviso os meus fornecedores: fulano, não estou mais na loja tal. Se souber de alguma vaga, me avisa. Aí você sempre tratou ele mal. Ele vai falar: querida, não vou te avisar só se tiver uma vaga no inferno, porque eu não quero você perto de mim nunca mais. Então, é importante ter essa boa relação. Tanto com o fornecedor, também porque ele vai te trazer oportunidades. Ele fala: tal produto está vendendo em todos os lugares, você não comprou. Pega uma grade que, em consignação, se você não vender, você me devolve, que eu tenho quem compre. Então, isso é muito importante. E o outro ponto que eu também acabei não falando, que é o que você pode fazer, né, além da faculdade, né, dos cursos, o que você pode fazer para aperfeiçoar a sua compra. Eu não mexia com Excel, eu mexia analfabeta no Excel e precisei fazer um curso para melhorar. Vocês vão ver um vídeo na internet e vão aprender a mexer, né, porque vocês são dessa geração. Mas é importante você entender o Excel, mas não só ele, como as fórmulas. Por que para o giro eu uso essa fórmula? Que fórmula que eu vou usar para isso? Ainda que você não mexa diretamente com essa fórmula, quando o financeiro te mostrar, você vai entender o que ele está falando. Então, ainda que você não domine as fórmulas, você entende o que está sendo feito. Até para você, às vezes, perceber se alguma coisa deu erro enquanto você comprava. Que tudo que a gente compra, a gente anota numa planilha para compartilhar com esse financeiro. E aí, acho que é isso. Aqui tem umas referências, né? Tem alguns livros. Um é um artigo que vai falar um pouquinho da compra, né? E dessa importância. O outro fala da profissão, né? O fashion buying, como que é essa função de compra. E a compra profissional de moda, que também traz outras vertentes dentro da compra. São coisas importantes de leitura. Tem uma outra coisa que é importante, que cada comprador vai desenvolvendo sua metodologia. Então, não é uma coisa também fechada. Tipo, toda marca que eu vou comprar do mesmo jeito. Não, às vezes vai depender um pouco. Então, você, se vai trabalhar com compra, você vai acabar criando o seu método. Eu tive que criar esse método de fotografar, de ter as referências, porque me facilitava na hora de fazer reposição. Mas não é sempre que funciona para as pessoas. Na roupa é mais difícil fazer isso, porque o volume de compra, a variação de modelos na compra de roupa é muito maior do que a variação de modelos de sapato. E a velocidade que a gente compra a roupa, né, quando está no showroom, é muito maior também. Então, não dá para fotografar tudo. Os horários são menores de atendimento. E aí é isso, obrigada. Aqui é o meu Facebook, o meu Instagram e o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, queira me perguntar, pode me mandar por direct, pode me mandar por e-mail. Espero que tenha ajudado. Obrigadíssima, Gi, por essa aula riquíssima. A gente nem viu o tempo passar. Falei pra caramba, né? Deixa eu beber uma água. Bebe aí. De repente o tempo passou. Muito obrigada por essa aula, por essas informações riquíssimas que a gente não aprende nos livros e a gente não aprende nos artigos, a gente só aprende com a prática. E você pôde compartilhar com a gente muitas dessas coisas. E vamos para as perguntas, ok? Eu anotei aqui algumas perguntas, gente. Eu vou seguir aqui na sequência. E caso alguém tenha mais alguma pergunta, ou pode anotar aqui no chat, ou pode falar, quiser ligar o microfone, fiquem à vontade, tá? Vocês todos. Posso perguntar, tá, gente? Tá, mas vamos lá para a primeira pergunta, feita pela professora Luciane. Na composição do preço, qual seria uma boa margem para aplicar descontos posteriormente? Então, a gente tem uma média entre 2,2 e 2,5. Só que depende do seu público. Porque se você tem um produto que é muito barato, se você coloca 2,5, ele fica muito pouco. Então, vamos supor, comprei uma legging a R$5.
Coloquei 2,5. Vai ficar muito barato. Quer ver? Deixa eu ficar aqui com a calculadora, que eu vou fazendo, ó, 5 vezes 2,5. 12,50 uma legging. Nossa, 12,50 é muito pouco. Eu consigo ter lucro e dar desconto, mas eu estou com um produto muito abaixo do preço. Então, tudo vai depender desse produto. Se eu tenho já um sapato de 100 vezes 2,5, ele vai para 250. Então, assim, a mesma marcação num produto muito barato pode deixar minha loja toda com preço muito barato. Geralmente, na roupa, a gente consegue aplicar uma marcação a partir de 3,5 e no calçado a gente fica entre 2,5 e 2,2. Por isso depende do produto, né? Eu dependo do meu preço médio. E, claro, eu tenho que ver o meu gasto, porque eu tenho... Para esse cálculo entra sacola, comissão de vendedor, salário de vendedor, eu tenho que fazer um ajuste com tudo isso. Para ver, não, sou eu mesmo que faço isso, eu sou sacoleira, eu vou lá, eu compro, eu vendo na minha loja, então eu consigo colocar uma margem um pouco menor para eu ganhar no volume. Não, a minha loja já é uma loja que eu mando fazer sacola personalizada, a sacola custa R$5, porque é de papel, com logo dourada, fica caro. Então, eu tenho que calcular isso pensando em cada coisa que eu gasto. E lembrar também, que às vezes as pessoas também esquecem, eu impulsiono no Facebook, eu impulsiono no Instagram. Ainda que eu não tenha uma agência de marketing, isso é um gasto. Não é porque está lá no meu cartão pessoal que não é um gasto da loja. Então, eu preciso ter isso. Todo mês eu impulsiono R$100 no Instagram, 100 no Facebook. Tá lá, 200 do marketing. Eu tenho mais 100 da blogueira que vem aqui e pega as roupas. Então, eu coloco isso e divido também pela minha venda de produto, para eu saber, junto com o meu produto, junto com o meu gasto, entra isso. Que aí você consegue calcular melhor. É pensar tudo que você gasta para aquele produto estar ali e vender. Mas uma média de calçado é 2,2, 2,5 para quem revende, e de roupa de 3,5 até 5, 6. Vai depender de quanto você paga nessa roupa. Porque, por exemplo, se é uma roupa... Vou colocar Bom Retiro porque eu não sei os polos de vocês, tá? Mas tem um polo aí do lado, não tem? Tem Toritama e Santa Cruz de Capibaribe, são polos fortes de confecção, ficam no interior de Pernambuco, mas muito da região compra lá. Também tem muita loja da região que compra em Campina Grande, também na Paraíba. E aí, se eu não coloco, por exemplo, comprei dessas marcas que às vezes tem um preço melhor, e que eu gastei, sei lá, o ônibus foi 50, 60 reais para eu ir até o Recife. Então, beleza, o produto era barato e meu gasto foi barato, que eu consegui à noite voltar no mesmo dia, né? Fui à noite, viajei de madrugada, cheguei de manhã lá, comprei e voltei. Não gastei hotel, só gastei ônibus e alimentação. Aí um outro produto, eu fui para São Paulo, gastei com passagem, gastei com alimentação. Se eu fui de ônibus, eu gastei 3 dias, 4 dias de ônibus. Se eu fui de avião, eu gastei avião, ou eu gastei transportadora para trazer. É diferente. Então, por isso que tem que ter esse cuidado. Não adianta eu colocar tudo na mesma balança. Ou então, vou perder em um para ganhar no outro. Ok, só tem que ter cuidado para não ganhar muito pouco no que é caro e perder no outro, e perder nesse volume caro, né? Um produto que era muito caro, tive uma margem muito pequena e não cobriu o meu gasto. Aí, quando eu dei o desconto no final da estação, pronto, acabou, não tive lucro. Ok. Para entender? Então, vamos lá para a próxima pergunta. Professora Lívia pergunta, para o fast fashion, modinha, o ciclo funciona igual? Ou tem alguma coisa que precisa ser prestada mais atenção, além de rezar muito para que o produto venda? Então, o fast fashion, a gente vai ter que ter essa análise que é da pesquisa. Que é perceber, comprei um top fluorescente, todo mundo queria. Pronto, começou a ter em tudo quanto é canto na novela, os personagens que a imagem é denegrida na novela começaram a usar. Eu vou dar um desconto mais rápido para eu vender ele mais rápido.
O básico, eu tenho blusinha preta de alcinha que eu vendo o ano inteiro, independente de verão ou inverno. Eu tenho baby look que eu vendo verão ou inverno. Nesse, às vezes, eu não preciso dar desconto. Então, o ciclo desse produto vai ser mais longo. Então, não é nem só uma questão do fast fashion, né? É uma questão do que eu percebo que é o forte da minha marca. Essa minha marca, toda vez que eu trago t-shirt, independente da cor, eu vendo o ano inteiro. Para mim, mesmo que seja verde fluorescente, eu vou vender porque meu público compra. Então eu vou manter essa no meu estoque, claro, tendo um cuidado, não mostrando tudo ao mesmo tempo, que o cliente enjoa, o vendedor enjoa. Então eu vou ter esse cuidado. É analisar, é fazer a pesquisa e balancear dentro da loja. Porque o cliente, às vezes, ele olha e ele fala assim: nossa, não chegou nada novo. Aí aquela blusa que você tinha colocado em exposição 2 semanas antes, você guardou no estoque. Aí você volta e fala: peraí que eu tenho uma novidade para você. Vai lá e pega o cliente e fala: linda, maravilhosa, amei. Porque ele não tinha visto. Então, para ele é novidade. Para você não é, ele está cansado. Você está cansada daquela blusa, mas para ele aquilo ali é uma novidade. É verdade, é verdade. E às vezes a gente está imerso, né, nesse universo, nessa área, e a gente se cansa das coisas. E a gente não se toca que o público não está cansado, né? O público está lá, não ligando que o produto está lá há um tempão, ele não viu, então é novo. Pois é. Próxima pergunta, então. De Jéssica. Não sei se foi Jéssica ou se foi Léo, porque ambos estão juntos, mas enfim. Quem é responsável por fazer essa análise? Algum setor específico lhe fornece o resultado da análise semanal para a tomada de decisão? Ou o próprio comprador precisa analisar esses relatórios? Existe um setor na empresa responsável por fazer essa análise ou é o comprador? Então, quando a empresa é grande, né, você tem, às vezes, uma pessoa do financeiro que vai fazer isso para você. Só que essa pessoa do financeiro, às vezes você fala assim: fulano, precisa olhar o fornecedor tal. Aí ele: tá, já vou olhar. Aí passa a tarde, passa a manhã. Já vou olhar. Só que às vezes você precisa daquilo com urgência. Então, se você sabe fazer o relatório, você vai lá no relatório e tira ele. Então, assim, esse relatório básico, que era do giro de produto, do tempo do produto em estoque, eu fazia. No início, não, depois eu aprendi, porque às vezes eu precisava daquilo na hora e a pessoa do financeiro só ia me passar 2 dias depois, porque não era a prioridade dela. Então, para mim, era importante saber. E eu acho isso, às vezes você não chega na empresa sabendo, porque também cada empresa tem um sistema diferente, então você não sabe mexer naquele, mexer em outro, mas você acaba aprendendo. E aí é importante porque você vai precisar disso toda hora. E como na venda, assim, principalmente nas lojas de departamento, uma tarde de venda numa loja de departamento, por exemplo, significa 100 mil em venda. E aí você perde 100 mil. Então, assim, não dá. Você acaba tendo que ter uma velocidade muito grande. Eu não sei se vocês têm ideia de números, mas algumas marcas vendem, assim, 1 milhão por mês, e aí um produto que está no estoque, quando podia estar em exposição, significa 50 mil de venda. Show. Próxima pergunta, então. Moésio. Novela reprisada influencia nas vendas atuais? Pergunto isso, pois tem 2 novelas reprisadas onde a moda tem muita evidência. Fina estampa e Totalmente Demais. O que é que você acha? Influencia, inclusive, porque aqui, eu não sei se aí está passando o Clone também, mas ele tem uma influência direta. Então, é claro, vai influenciar menos, porque o público que está assistindo é diferente, né, do público que assiste no horário nobre, mas tem uma influência. Então, às vezes, você, por exemplo, o Clone, quando passou, eu era, sei lá, adolescente ou perto dos 20 e pouquinho. Para mim, já foi. Mas, às vezes, para uma pessoa de 20 anos que está assistindo agora, aquele Ixalá é tudo, e a pessoa vai querer usar aquilo. Então, ela não vai consumir tanto, não vai ter um impacto tão grande, mas ela vai entrar nesse impacto, sim. Então,
tem que ter esse cuidado e prestar atenção. Porque isso, às vezes, acontece muito, tá, gente? Estou falando porque eu sou dessa área, eu sei. Eu não assisto novela como se fosse uma grande vantagem. Cara, não tem problema nenhum. Você não precisa assistir a novela toda, mas você pode ir lá, passar, olhar, tipo, nessa daqui acontece isso, nessa acontece aquilo, e pronto. Você não precisa assistir, mas pode assistir também, que é bom. Pois é, o profissional, né, se vestindo de preconceito e de dizer que não gosta daquilo, que não vê aquilo, odeio Big Brother, meu Deus, Deus me livre assistir Big Brother. Mas tá aí, né, o impacto que esse tipo de programação causa. E aí, sobre isso, foi bom você falar do Big Brother, que eu lembrei de um produto. Eu acho até que eu já contei essa história para você. Quando eu trabalhava na Excite com vitrine, teve um vestido lá que ficou encalhadíssimo e ele era assim, um gremlin. Pensa num vestido... A Excite eram 14 lojas. Você chegava nas lojas, tipo, 14 lojas, não vendia nenhum. Então, você chegava numa semana, tipo, botei ele na vitrine. E aí? Eu falava com a gerente, e aí, como é que foi o produto? Vendeu e tal? Nossa, não vendi nada, Gisele. Ninguém gosta desse vestido, é horroroso, a estampa é feia, o modelo é horrível, não sei o que, não. Aí você, nossa, não é possível. Aí tá, e botava na vitrine secundária, porque a loja, como era grande, sempre tinha uma vitrine principal e uma vitrine secundária. Botava na vitrine secundária na semana seguinte, e aí, vendeu? Não, Gisele, esse vestido parece até que tá dando cria, porque não baixa a pilha de jeito nenhum. Na semana seguinte, botava no interior da loja, nos expositores, nada do vestido vender. Ficou lá mais um mês, teve desconto no vestido. Não vendeu. Aí veio um Big Brother, uma participante que eu não lembro o nome há muito tempo, deve ter 12 anos isso, mas ela era DJ, toda tatuada, de cabelinho curto e franjinha. Lisinho e franjinha. Ela apareceu com o vestido. No dia seguinte, o Grêmio sumiu, cara, vendeu, foi vendendo muito rápido. Tipo, em uma semana vendeu o estoque que a gente estava lutando 2 meses com ele. Então, assim, às vezes é uma aparição na TV, você tira um Grêmio da sua loja. Então, por isso é importante também ficar atento. Verdade. Outra pergunta, Rafaela. Falando nisso de novelas, como as reprises... não, essa aí já também foi respondida, que era também perguntando sobre a reprise. Paloma. E a percepção do consumidor diante do produto? Como fica na precificação? Existe uma porcentagem? Como o valor é incluído no preço do produto? Então, você não pode fazer essa comparação pensando assim, a percepção do cliente, porque o cliente, quando ele estiver vendo, já está com preço. Você não pode fazer, porque tem loja, assim, que eles falam assim, quanto que custa isso aqui? Aí você, custa tanto, tirei esse preço debaixo do braço, não pode. Então, assim, pela sua percepção, você pode fazer isso. Essa caneca, poxa, eu paguei 10 centavos nela, vou vender por R$1. R$1 é pouco. Poxa, qualquer caneca custa pelo menos 3. Essa daqui tem uma letra que é a letra de cada alfabeto. Poxa, dá para eu botar 5. Pô, mas ela custou muito barato, mas ainda assim, eu consigo vender, eu consigo ter essa margem. Mas eu que tenho que ter esse olhar. Mas lembrando que esse olhar não pode ser pelo meu gosto. Senão a gente vai entrar naquilo que eu falei. Eu adoro caneca azul. Então vou falar que vale muito. E aí, não gosto de caneca azul, não vale nada. Então, essa percepção tem que ser, acabamento. Eu sou a única que tenho aqui na Redondeza. É fazer um pouco essa análise, né? Da qualidade versus o preço. Só que aí tem que lembrar também, só um ponto. Tem que lembrar que isso é uma coisa que é mais fácil fazer se eu tenho uma loja menor. Mas e se eu tenho uma rede? Eu não consigo olhar cada produto e definir o markup. Quando eu pego um pedido, eu meio que coloco o preço geral. A não ser alguma coisa específica que eu sublinho e marco diferente para enfatizar isso no cadastro. Mas se isso também não estiver muito claro, a pessoa que cadastra ela é igual uma máquina. Ela não fica tipo... Que produto é esse? Ela não viu a foto. Para ela é número e preço. Então ela vai lá, pronto, ela cadastrou tudo com o mesmo markup. É uma coisa que tem que ter esse cuidado, porque quando é uma rede, você não consegue fazer essa divisão tão grande.
Inclusive, você falou sobre markup, para o pessoal que tem mais interesse em aprofundar sobre esse assunto, no final do livro da Doris Treptow, Inventando Moda, ela tem uma planilha no Excel, e é fantástica essa planilha, que ela tem a planilha preenchida, depois você passa a página do livro, tem o que você deve colocar em cada célula, a fórmula que você deve colocar em cada célula para calcular o preço de venda do produto, para peças de vestuário. Então, para quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre isso, e para já pegar esse gancho que Gisele falou de que é importante a gente saber usar os números do Excel, lá no livro da Doris Treptow tem no final ela explicando bem direitinho como faz essa planilha. É muito interessante. Então, vamos lá para a próxima pergunta, de Jéssica e Léo, não sei qual dos dois. É possível fazer um controle de qualidade em compras de peças prontas? Como isso acontece em compras de grande escala? Então, primeiro que quando você compra, nesse ponto eu tinha muita memória, né? A minha memória, ela é seletiva, então algumas coisas eu lembro, assim, eternamente. O preço que eu pago nas coisas é uma coisa que eu lembro, então às vezes eu comprava um produto, tipo, paguei R$50 naquele sapato, vou vender por 120, ele chegava, quando botava a marcação, mas tá vendendo por 180, o que aconteceu? Aí quando eu ia ver, porque ele chegou mais caro, eu ia lá, peraí, deixa eu olhar o pedido, e conferia. Então, isso é importante. Mas eu quando vou olhar esse produto, eu já tenho que saber, tipo, esse fornecedor, a qualidade é tal. Às vezes, quando você compra um fornecedor novo, acontece de o mostruário tá lindo e o produto chegar muito mal feito. E aí você liga e fala, olha, não foi isso que eu vi no mostruário. O mostruário estava perfeito, o produto está descosturando, ou se é um sapato, tem cola, né? Porque no sapato a cola fica aparecendo, e aí mancha o sapato. Então, assim, você acaba tendo essa... É como devolver, né? Você manda para análise e devolve. Então, mas isso não é só o comprador que faz, né? Porque às vezes... Eu, quando comprei, vi um mostruário lindo, mas quando chegou na loja, eu não estou na loja, vem tudo horroroso. Mas os gerentes ou estoquistas já fazem esse feedback. Ó, Gisele, recebi isso, cara, tá muito feio, vem cá ver. Vem aqui, desce aqui, se a loja é embaixo, ou então manda para o escritório, ó, vou mandar um par para você olhar, tá tudo assim. Então, é uma forma de controlar. Claro que você precisa ter pessoas que entendam, né, que estejam treinadas também para isso, para que elas tenham esse insight, peraí, isso aqui não está de acordo com que a gente vende. Ou então não, ela vê, tipo, a gente só vende sapato de R$300. Pois, esse aqui chegou para vender por 50, então deve ser um pouquinho mais baratinho mesmo, vai ver, tem uma qualidade um pouco menor porque era bem baratinho. Tem isso também. Show. Próxima. Pergunta minha. Nessa nova situação, nessa nova normalidade, eu dei essa expressão, esse novo normal, mas enfim. Como é que esse processo de compra fica? Para onde que esse comprador ele tem que olhar? O que é que ele precisa ficar atento? Então, eu acho que a gente vê algumas coisas que já começam a apontar logo no início da pandemia. A gente começou a ver como a gente estava aqui na Europa, né? A gente viu isso muito rápido, que foi o quê? O que aparece, né? Eu, como comprador, estou vendo o quê? As pessoas estão trabalhando de casa, home office, ou estou fazendo uma videochamada para vocês, uma palestra para vocês, e não está aparecendo nada embaixo. Então, a gente virou jornalista. Embaixo, a gente usa legging, a gente usa short, em cima eu estou produzida. Então, eu, como comprador, eu tenho que ficar atento. Poxa, se na minha cidade, né, na minha região, muita gente trabalha de casa, né, muita gente consegue fazer seu trabalho de home office, o que ela vai comprar mais? Vai comprar blusa, vai comprar colar, vai comprar brincos maiores. Ela vai investir no que está da cintura para cima. Eu, enquanto comprador, vou observar isso. Poxa, eu vendo muito sapato. Cara, a pessoa não está saindo de casa, para que ela vai comprar sapato? Ela vai comprar um sapato ou outro, mas ela já vai pensar de outra forma. Então, eu tenho que me atentar a esses sinais. Poxa, a minha loja não é de esporte, eu estou vendo que todo mundo está fazendo muito mais esporte dentro de casa. Até quem não fazia esporte está fazendo.
Poxa, mas eu consigo vender roupa de academia para essa pessoa. Pô, minha loja não é de roupa fitness, mas eu consigo colocar uma coisa ou outra sem perder o meu foco. Claro, não adianta querer abraçar o mundo. Ah, é porque eu tenho que vender, vou comprar para vender máscara, vou comprar para vender tudo relacionado a essa venda. Não, mas eu preciso me atentar a esses sinais. O que está aparecendo mais? Qual o cuidado as pessoas estão tendo? Ah, eu vi um tecido tecnológico que lava e seca muito rápido. Vale a pena, porque as pessoas estão tendo que ir na rua toda hora e ficar lavando a roupa, que às vezes antes a pessoa usava 2 vezes a blusa, mas tinha como reusar e agora já não está conseguindo. Então, é pensar nesses sinais. E aí, é rever, dentro do que você planejou da compra e planejou da venda, como se comportou nesses meses de pandemia, né? Caso esses meses se estendam, não adianta eu ficar comprando um montão, porque eu posso ter um excesso de estoque muito grande e isso é o que acaba com uma marca. Verdade, né? Que estoque é dinheiro parado. É. Mais uma pergunta, então, vamos fazer a última, já pelo desenrolar da hora. Letícia Isadora pergunta: é válido o uso das porcentagens do básico, fashion e vanguarda na hora da compra, ou devemos levar em consideração apenas o que será vendável, de acordo com o nosso público-alvo, ou tem que existir um pouco dos dois? Olha, depende muito do seu público-alvo, mas é importante, porque você vai ter sempre uma peça que é aquela que você vai comprar uma. Eu lembro que acho que tem 2 estações, ou 3, 2 anos atrás, 4 estações atrás, que tinha umas jaquetas prateadas e eram lindas. Claro, você não vai comprar um monte daquilo, mas é uma peça interessante que vai ver para o seu público, ainda que você não venda 10, você consegue comprar 2. Ah, não, você foi no fornecedor e fala, eu só vendo 10. Aí você vê que é uma jaqueta prateada e fala, nossa, não vou conseguir vender 10. Minha cidade é pequena, se eu tiver 10 jaquetas dessa, meus clientes já vão ficar com raiva de mim. Então, você tem que fazer esse equilíbrio. Eu acho válido, porque mostra que você está antenado, né? Ter esse fashion básico e vanguarda, eu acho muito válido. É claro que é sempre pensando, poxa, se o fashion está muito caro, não vai dar para eu apostar nisso aqui agora. Então, é pensar nesse equilíbrio, preço com o público e com o artigo. Porque se ele tiver muito caro também, ainda que ele seja fashion, você não vai conseguir vender, né? Ok. Lívia está dizendo aqui que tinha... já foram todas as perguntas. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveitem agora. Mais alguma pergunta? Podem também ficar à vontade para abrir o microfone, pessoal. Abrir a câmera. Não? Então é isso. Vamos dar por encerrada a sessão. Gi, muitíssimo obrigada pela... Obrigada a vocês, foi ótimo, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter aceitado esse nosso convite e dizer que foi maravilhoso, foi uma senhora de uma aula, muita informação valiosa que a gente não encontra por aí. Não adianta ler livro, não adianta ler artigo, esse tipo de informação a gente só consegue na prática. Muito obrigada mesmo por você ter aberto o jogo, aberto as cartas e contado tudo para a gente como funciona nos bastidores do varejo. Um beijo, muito obrigada. Beijo, espero que vocês tenham aproveitado, depois coloquem em prática, tá? Beijinho. Beijo, tchau, gente. Boa noite. Semana que vem ainda temos, viu? Temos palestra de Josemar Júnior na terça-feira e na quinta-feira teremos um evento especial para finalizar o Fashion Meeting. Então fiquem ligados e queremos ver todo mundo para finalizar na semana que vem, ok? Não percam. Um beijo. Tchau.